Fala galera, boa noite. Então vamos lá, a nossa primeira aula, eu vou falar da função de várias variáveis, né? E para começar, aqui uma introduçãozinha, né, para vocês entenderem o que significa isso. Eu peguei essas duas figuras e vou mostrar por elas, tá? Como que funciona essas funções. Então aqui tem um cilindro e um paralelepípedo. Vamos lembrar, ó, qual que é o volume do cilindro? Vou fazendo assim para ficar mais fácil de entender, tá? Então o volume do cilindro, não sei se vocês se lembram, mas é a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base da circunferência? É π vezes o raio ao quadrado. Essa é a área da área, essa é a área da base, vezes a altura h. Então, esse é o volume do cilindro. E qual que é o volume do paralelepípedo? O volume do paralelepípedo nada mais é que essa medida aqui, né? Poderíamos chamar de largura, comprimento e altura. Beleza? Então é A vezes B vezes C. Costuma ser essas letras, né? Na hora que a gente vai falar dessa fórmula. Mas, para a gente tentar entender melhor aqui, né? Eu vou falar que essa altura aqui, essa altura, eu vou chamar ela de X. Beleza? E esse raio eu vou chamar de Y. Então, o volume do cilindro, ele depende dessas duas variáveis, variável x e variável y. Vai depender da altura e do raio para eu ter o valor do volume. Então, o que eu poderia falar que é o volume do cilindro? É uma função que depende de x e y. Isso é uma função de duas variáveis. Aqui no caso do paralelepípedo, eu vou chamar aqui de x, aqui de y e aqui de z. Então, nesse caso, o volume ele é uma função que depende de x, y e z. Então, nesse caso, o volume do paralelepípedo é uma função que depende de três variáveis. Beleza? Então, só para vocês entenderem aqui o que é essa função de várias variáveis, é assim que funciona. Para ficar mais fácil de entender, eu peguei aqui um esboço. Então, ó, essa região aqui é o domínio, já vou falar o que significa isso. E aqui é o plano XY, certo? Está na parte do plano XY. Se eu pegar um valor qualquer para x, vamos supor um valor aqui, ó, para o meu x, e um valor aqui para o y. Então, ó, vamos encontrar esses valores. Sempre tem que ser paralelo, tá? Ao outro eixo. Isso aqui acho que vocês se lembram. Aqui, ó, desce paralelo com esse eixo e forma um ponto aqui. Esse ponto que formou é um par ordenado x, y. Beleza? E esse par ordenado de xy, o que significa? Se eu estou calculando o volume daquele cilindro, quando eu troco o valor do x, que seria a minha altura, né? X é a minha altura. Se eu troco o valor do x, troco o valor do y por valores que eu escolho, né, ou que o exercício passa, nós vamos encontrar o valor, um valor para z, que é nada mais é que a nossa função dado determinado um xy. Beleza? Então aqui, ó, eu coloquei um valor para x e um valor para y e eu encontrei um valor para z, que é esse ponto aqui, tá? Isso aqui seria o volume, tá? Então, geralmente f de xy a gente chama isso de z. Você se lembra da função de primeiro grau? A gente pode falar que o f de x, a gente pode chamar isso de y, né? É a mesma coisa. Nesse caso nosso, o f de x e y, que são duas variáveis, a gente chama de z. Beleza? Então, galera, ó, só para repetir. O que é o domínio? Tá, o que é o domínio da função? O domínio da função são todos os valores que x e y poderiam assumir. Tá? Então, no caso aqui do cilindro, esse x não pode ser uma medida negativa.
Não tem como x ser negativo e nem como y ser negativo, porque é medida. Então, o domínio da nossa função seriam todos os valores positivos. Beleza? Esse é o domínio. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Falar um pouco mais sobre isso. Mas, por enquanto, o domínio da função são os valores que ele poderá assumir. E o que é a imagem da função? A imagem são os valores, coloquei aqui, tá, explicando o que é, vou até ler para vocês, para ficar mais fácil. Mas a imagem da função, a definição dela são os valores que a função, né, que o ponto z assume a partir do par ordenado xy. Tá? Então, todos os valores que eu consigo alcançar dentro desse par xy. Então, ó, qual que é o domínio da função de duas variáveis? O que é isso? É um conjunto formado por todos os possíveis valores que essas variáveis podem assumir. Então, no caso x e y, todos os valores que eles podem assumir é chamado de domínio. E qual que é a definição da função de duas variáveis? A função de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado xy do seu domínio D um valor que é chamado de f de xy, ou z, né? Então, o que significa isso que eu acabei de falar? Gente, ó, toda vez que eu pegar um par xy, sempre que eu escolher um par xy, um valor para x e um para y, eu vou chegar em um valor que é o nosso f de xy. Beleza? Isso aqui talvez vocês se lembram, né, da função de uma variável só, né, que é domínio e que é imagem, mas é análogo, né, para a função de duas variáveis. E o que seria a imagem da função de duas variáveis? Ó, a imagem é um único resultado. Quando a gente troca lá o x e o y, nós vamos chegar em um resultado só. Mas o que é o conjunto imagem? O conjunto imagem ele é dado por isso daqui. Ó. Você pega a função xy, é todo o resultado, né, xy. Então, qual que é o conjunto imagem? Seriam todos os resultados que eu encontrar, dado um ponto x e y pertencente ao domínio D. Ou seja, o que seria a imagem? Todos os pontos que eu pegar que estão dentro desse domínio, eu vou chegar em resultados f de xy. Todos esses f de xy alcançáveis seriam o nosso conjunto imagem. Tá? Então, ó, cadê? Vamos lá. A imagem é um único resultado, mas o conjunto imagem que é dado por f, a imagem de f é igual a f de xy, tá? Que o xy tem que pertencer ao domínio D, é formado por todos os possíveis resultados do par ordenado xy, quando esse par ordenado é substituído na função. É aquilo que eu falei, você pega um valor para x, pega um valor para y e substitui na função. No caso nosso é o volume do cilindro. Aqui, ó, o exemplo. Se nós calculássemos o volume do cilindro, a gente sabe que sempre ele vai ser positivo. É aquilo que eu falei no começo da aula, né? Não tem como ele ser negativo e nem zero, senão não vai existir. Então, a imagem seria todos os reais positivos, porque todos os valores que eu colocar dentro do meu domínio, que são só valores positivos, eu sempre vou encontrar valor positivo. Beleza? Galera, talvez eu tenha falado um pouco rápido, né, para não ficar enrolando muito na aula, mas isso aqui que eu falei é só introdução para a gente entender o que é a função de várias variáveis. Tá? Nós vamos focar, por enquanto, na função de duas variáveis nessa aula, né? E eu vou encerrar por aqui, para não estender, e na próxima aula eu vou comentar mais sobre limite, continuidade, domínio e tudo mais. Beleza? Um abraço, até mais.